Olá, bom dia. Esta semana estamos estudando sobre o poder da oração intercessória. O próximo tema do nosso estudo é poderes invisíveis em atuação. No livro do profeta Daniel há uma situação em que vemos claramente como Deus atua em resposta à oração intercessora. A história conta que Daniel se põe a orar e jejuar por 3 semanas. Está no capítulo 10. Ele estava angustiado com a oposição que o seu povo estava sofrendo em relação à reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Depois de 3 semanas de uma batalha espiritual em oração, lhe aparece um anjo. Agora veja o que o anjo disse ao profeta Daniel. Daniel 10, verso 12. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Aqui nesse texto, Daniel 10, 10 a 14, é descrito o confronto entre Cristo e Satanás. Satanás é identificado aqui figurativamente como o príncipe do rei da Pérsia, e Jesus é identificado como Miguel. Miguel, ou o arcanjo Miguel, é uma das designações bíblicas para Cristo. Existe muita polêmica sobre essa interpretação. Grande parte do mundo cristão afirma que Miguel, ou o arcanjo Miguel, é apenas um anjo que foi criado por Deus. Mas uma análise detida, mais profunda, das 5 ocorrências do nome Miguel nas Escrituras, nos mostra claramente que se trata de um título de Cristo. Vejamos algumas evidências para comprovar isso. Em Apocalipse 12, 7 diz assim: houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E todo o contexto do Apocalipse e de toda a Bíblia identifica que os antagonistas deste grande conflito entre o bem e o mal são Jesus e Satanás. Eles são identificados aqui como Miguel e o dragão. Daniel 8,25, referindo-se ao grande poder do engano, afirma: levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Essa expressão é uma alusão clara a Cristo, que é identificado aqui como o príncipe dos príncipes. E em Daniel 12:1 é dito que esse príncipe, claramente Cristo, é o mesmo Miguel. Veja o que diz o texto: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Não há como deixar de ver que Miguel é um título de Cristo. Agora vamos ver Daniel 9:25. Diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Eu não vou aqui explicar a interpretação dessa profecia em si, mas veja, a profecia menciona o ungido, o príncipe. E em Atos 4:26 é dito explicitamente que Jesus é o ungido de Deus. E Daniel 12:1, texto que eu li agora há pouco, que eu mencionei agora há pouco, se refere a Miguel como o grande príncipe. O grande príncipe, ou o príncipe do exército do Senhor. É Jesus Cristo e não um anjo ou um arcanjo. Em Josué 5, 14 e 15, o Senhor se apresenta a Josué como o príncipe do exército do Senhor. E Miguel, no livro de Daniel, é quem é chamado de príncipe. Finalmente, um texto muito usado para negar que Miguel seja Jesus Cristo é Judas, versículo 9, que descreve a disputa pelo corpo de Moisés entre o arcanjo Miguel e o diabo. Muitos veem nessa passagem uma posição de inferioridade do arcanjo Miguel em relação ao diabo. Por isso ele não poderia ser Jesus Cristo. O arcanjo Miguel, nesse texto, diz assim ao diabo: o Senhor te repreenda. Só que essa explicação perde completamente a sua força quando nós vamos a Zacarias capítulo 3 e vemos a disputa pelo corpo do sacerdote Josué. Uma cena muito semelhante a esta mencionada em Judas 9. Só que em Zacarias, os antagonistas são claramente identificados como o Senhor, com letras maiúsculas, Jeová de um lado e Satanás de outro. E o verso 2 diz: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. As mesmas palavras que o arcanjo Miguel falou ao diabo sobre o corpo de Moisés, lá em Judas, versículo 9.
Assim não fica dúvida nenhuma de que o arcanjo Miguel é o mesmo Senhor de Zacarias 3. Bem, toda essa explicação é para lhe mostrar uma coisa. Quando nós oramos, Deus envia os poderes celestiais em nosso auxílio. A oração move o braço do Todo-Poderoso. Até amanhã. Tchau.